Bom, vamos conversar um pouco sobre exames complementares. Como conceito, sabemos que o exame clínico é de fundamental importância, pois através dos sinais e sintomas é que suspeitaremos de determinadas doenças. Portanto, devemos ter um conhecimento básico das doenças em geral para podermos solicitar exames complementares coerentes para obtenção do diagnóstico. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Porque o exame complementar, pelo próprio nome já diz, ele irá complementar aquela investigação inicial, que muitas vezes foi coletada durante a reunião dos sinais e sintomas. E muitas vezes esses sinais e sintomas, vinculados durante a anamnese e o exame físico, eles não conseguem de fato elucidar e concretizar aquele diagnóstico, né? E muitas vezes a gente precisa de exames complementares para confirmar aquela hipótese diagnóstica inicial que nós temos. E em odontologia a gente deve utilizar como uma rotina, obviamente que padronizada, bem indicada, para que os exames complementares também não sejam desnecessários. Então, muitas vezes, nem sempre indicação de alguns exames vai ser fomentada frente àquela doença ou àquela hipótese, porque muitas vezes as doenças, elas, de forma muito pontual, se exacerbam ou se apresentam no indivíduo através dos sinais e sintomas, tanto que muitos diagnósticos eles são extremamente clínicos, né? Sem precisar de fato termos os exames complementares. Mas muitas vezes a gente lança a mão deles. Existe uma normativa, uma súmula da Agência Nacional de Saúde, é uma súmula bem antiga de 2007. Nela indica que o cirurgião dentista pode fazer a prescrição de qualquer exame complementar, dentro, obviamente, da indicação clínica pertinente para o caso, para a área, né? E essa súmula complementar, ela é importante a gente conhecer e muitas vezes os dentistas devem lançar mão dela para justamente fazer a prescrição de exames complementares vinculados aos planos de saúde. Porque muitas vezes os planos de saúde, quando a gente faz a prescrição de qualquer exame complementar, sempre fala, mas não é um CRM, é CRO, então não posso pedir. Só que a gente, por lei, existe essa súmula que normatiza que a gente pode estar fazendo a prescrição de qualquer exame complementar, obviamente, com uma indicação específica para a nossa área de atuação e os planos de saúde devem cumprir. Então vai acontecer, e ainda acontece muito isso, que o plano não autoriza, ou aquela clínica laboratorial, aquela clínica de imagem, ela não quer aceitar. Muitas vezes pede para o paciente voltar e pedir para que o médico que faça a prescrição. Então, muitas vezes, em algumas prescrições de exame complementar, geralmente em consultório a gente vincula bastante isso, a gente imprime essa súmula junto e orienta o paciente muitas vezes. Alguns exames complementares, que a gente pode nomear alguns que nós lançamos mão. Então, quais seriam esses exames? Exames laboratoriais, sanguíneos, de imagem, exames de biópsia, exame citopatológico, exames de imagem mais acurados, como, por exemplo, a ressonância magnética nuclear, ou às vezes a tomografia computadorizada. E muitas vezes alguns exames que fogem um pouco, por exemplo, da rotina de odontologia, eles podem ser prescritos. Porque muitas vezes, diante da investigação daquela doença, daquela alteração, eles são bem indicados para que seja feito a sua prescrição. Né? Obviamente que na rotina de clínica odontológica, alguns exames laboratoriais e de imagem, eles são rotineiramente solicitados e muitas vezes, tanto por plano de saúde ou nos laboratórios, nas clínicas, são aceitos. Né? Entretanto, quando isso foge o padrão normativo,
pode ser que algum exame, quando indicado, seja negado, né? Por conta que a prescrição está sendo feita por um cirurgião dentista. Mas a gente tem que ter em mente essa súmula para que a gente possa nortear essa prescrição. Atualmente, alguns de vocês eu já fiz até isso, quando a gente faz a prescrição do exame, muitas vezes a gente coloca a indicação clínica. Então, muitos laboratórios, muitos planos de saúde pedem essa indicação clínica para muitas vezes reforçar o pedido daquele exame, para que o exame não seja feito de forma pueril, né? Às vezes prescrito sem indicação. Então, muitas vezes se pede no receituário por que a gente está indicando aquele exame. Por isso que o mais oportuno e que se deve acontecer, de fato, é a gente conhecer aquele exame. Por que está pedindo ele? Para ele não ser prescrito de forma arbitrária, sem necessidade, né? Porque às vezes isso pode acontecer, né? Se prescrever o exame porque o paciente está pagando o plano, ou muitas vezes por outra situação que não compete à nossa área, né, de atuação. Isso acontece. Então a gente pode também, além da ANS estar referendada, a indicação clínica do porquê está pedindo aquele exame muitas vezes é oportuno. Então, porque vai fazer uma cirurgia oral, né, porque está investigando, porque aquele paciente vai fazer uma biópsia, ou porque aquele paciente está com investigação de alguma doença autoimune, de alguma doença infecto-contagiosa. Então, sempre é bom a gente vincular a solicitação e indicação clínica daquele caso, né? Existe um artigo, ele é um pouco antigo, de 2006, mas ele retrata, e se a gente for espelhar esse artigo para os dias atuais, a gente de fato vê que, com relação à prescrição, à solicitação de exames complementares em consultas médicas, principalmente, existe, obviamente, que um padrão de pedidos de rotina e de maior prevalência para esses exames. Então, por exemplo, nesse gráfico mostra que o principal exame complementar solicitado nas consultas médicas é o exame sanguíneo, né? Onde, através do sangue, são, de fato, retiradas informações importantes frente ao estado de saúde daquele indivíduo. Outro exame bastante prescrito é o de urina, seguido por o exame de radiografia, depois o ecocardiograma, biópsia e por aí, enfim. Então, nessa pesquisa, onde eles examinaram mais de 1.000 exames complementares, vemos que o principal exame complementar utilizado como uma rotina nas consultas médicas é o exame de sangue. Se a gente for fazer, por exemplo, um perfil associativo para a odontologia, a gente vê que isso não vai ser um percentual encontrado também. Com frequência, a gente vai ter uma permutação, por exemplo, como o exame de radiografia, sendo mais utilizado na rotina de odontologia, né, para muitas vezes confirmar diagnóstico de cárie, de doença periodontal, ou investigação de cistos, tumores, ou lesão endodôntica, por exemplo, nos dentes, ou então alterações ósseas pertinentes em achados radiográficos, né? Então a gente teria muitas vezes a troca, então a radiografia seria o carro-chefe, seguido assim do exame de sangue e urina e por aí em diante. Entra também, quando a gente vai estudar tipicamente as especialidades odontológicas, por exemplo, na estomatologia, a gente tem, por exemplo, como os principais exames solicitados seriam a radiografia, o exame de biópsia, né, seguido da análise anatomopatológica. Quando eles colocam aqui biópsia, geralmente é a associação, né, desses dois elementos, né? O próprio exame específico cirúrgico, que é a remoção do tecido ou da espécime que você vai estudar, junto com a análise daquela celularidade daquele tecido, né? Seguido do sangue e radiografia. Seriam os exames mais utilizados. Mas, em termos genéricos, nós podemos assim concluir
mediante esse trabalho, que de fato sangue, urina, radiografia e biópsia são os mais solicitados. Quando a gente já parte, por exemplo, para um perfil de um paciente que vai ser abordado até de forma pela equipe da odontologia em ambiente de centro cirúrgico ou da bucomaxilo também, aí entra esse dois exames aqui que não são utilizados com tanta rotina, como urina e o ecocardiograma, porque geralmente esses exames eles são solicitados para rotina de risco cirúrgico, né? Então, muitas vezes, quando a gente está na área de medicina hospitalar, a gente vê com mais frequência a solicitação desses exames, né? Urina e o ecocardiograma. Então, aqui a gente tem os tipos de exame. Então, como a gente vai delinear esse exame de sangue aqui, ó, abordado como sendo o maior na rotina de consultas médicas, quando a gente vai ver os exames laboratoriais que tem de fato, né, o sangue como o material a examinar, a gente vê que o hemograma tem um percentual maior, seguido da glicemia de jejum, né? Depois do perfil lipídico, do perfil também hormonal, de alteração renal. Então, vários exames aqui que a gente pode também lançar mão frente à indicação clínica daquele paciente. Mas, obviamente, para a gente ter um entendimento da saúde global daquele indivíduo, deveria ser até uma rotina para exames, de um modo geral, visto que a maioria da população tem alguma comorbidade, né? Então deveria ser, como as radiografias são atualmente, por exemplo, a panorâmica, o hemograma também ser um exame de rotina, né? Até para a gente ter um entendimento da saúde total, global do paciente frente à sua saúde oral, né? Que a gente sabe atualmente que a saúde oral o comprometimento da saúde oral e até alterações específicas estão vinculadas à saúde geral do indivíduo, né? Então, uma coisa está relacionada à outra. Então, ter o entendimento do hemograma como um principal exame laboratorial sanguíneo, seja na rotina de consulta médica e odontológica, deve ser uma coisa repensada e muitas vezes indicada para grupos específicos de paciente. Com isso, podemos então ver alguns importantes exames hematológicos bioquímicos que muitas vezes são investigados como material a examinar sangue. Então, o principal exame hematológico que a gente poderia citar é o hemograma, e a gente vai ver o detalhamento melhor desses exames, né? Vale lembrar que existem livros atuais, né, que a gente pode ainda lançar mão como um auxiliar para entender melhor essa prescrição de exames laboratoriais. Então, eu aponto três livros importantes, que são os livros que, de fato, têm uma linguagem mais fácil, que a gente consegue entender e aplicar melhor a interpretação desses exames laboratoriais. Então, o principal livro que é do Otto Miller, que é um livro, oitava edição, um livro de 2015, publicado pela Ateneu, que é um livro bastante interessante e que tem indicações precisas e importantes para a gente estar fazendo a melhor prescrição e interpretando também esses exames laboratoriais. Temos também outro livro também, é um livro mais robusto, que tem de fato uma descrição mais minuciosa com relação à interpretação de exames laboratoriais, que é esse livro aqui do Wallach. E tem outro livro mais simples, que é um livro de bolso do Xavier, que é esse livro aqui, Laboratório na Prática Clínica, é um livro mais simples, ele é um livro de consulta rápida, onde muitas vezes a gente também tem indicação e também interpretação de exames laboratoriais. Então são literaturas que a gente aponta, que geralmente a gente utiliza para um estudo mais pontual com relação ao perfil de prescrição de exames complementares hematológicos ou bioquímicos e sorológicos, né? Que é o que a gente vai estudar mais à frente. Bom, então aqui eu posso para vocês nessa ilustração um
hemograma, e aí a gente vê aqui nesse hemograma alguns dados. Vejam que os hemogramas atualmente, eles têm até uma indicação que facilita a leitura. Então vejam que nesse caso aqui é do Browns, tem o laboratório, e ele é bem legal porque ele é muito didático e de fácil compreensão. Então muitas vezes os pacientes quando abrem já entendem um pouco de fato o que é que está acontecendo. Então vejam que ele coloca aqui, ó, indicações de vermelho e indicação também de verde, e faz aqui uma anotação, esse holograma, que explica melhor essas taxas, se estão aumentadas, se estão diminuídas, e faz essa anotação para facilitar, né? Não precisando, às vezes, de fazer o checklist para o intervalo de referência para aquele exame específico. Então, a gente olhando friamente o exame, sem fazer, obviamente, uma anamnese estruturada e também um exame físico do paciente, vocês conseguiriam mais ou menos traduzir algum diagnóstico vendo esse hemograma aqui especificamente? Vocês conseguem perceber que ele tem alguma alteração? Está tudo bem? Eita, professor, ficou muito pequenininho agora. Ah, deixa eu projetar grande. É porque se alguém quiser falar no chat ou falar no áudio, fica à vontade. Vou projetar grande agora para vocês, rapidinho. Melhorou? Agora foi, agora foi. Dá para hipotetizar alguma coisa? O que demonstra aí que tem alteração, correto? Porque tem alguma coisa que está grifada em vermelho. Aí depois, quando a gente vai ver, existem taxas que estão aumentadas e tem uma que está diminuída. Vocês conseguem perceber? Pelos leucócitos e neutrófilos, ele tá com algum tipo de infecção, inflamação, né? Isso. Aí dá para saber pela taxa elevada dessas células específicas se é uma infecção aguda ou crônica? Dá, porque neutrófilo é aguda, né? Isso. Então o leucócito vê a gama, né, dessas células brancas de liagem. Quando a gente vai ver ela propriamente descrita pela sua categorização, a gente vê que o neutrófilo, que é a principal célula de defesa, que geralmente está associada às infecções agudas, está elevado, né? Então, por isso que ele tem essa taxa, essa leucocitose, né, que a gente chama, por conta dessa infecção aguda que provavelmente ele possa ter, né? Outra coisa que chama atenção, além disso, qual outra coisa que chama atenção aqui? Além de parece que ele está com uma leucocitose, esse paciente com certeza tem uma infecção e é aguda. É o aumento dos monócitos, né? Isso. E quando o monócito está elevado, o que a gente pode pensar? Pois é, eu não lembro se é alergia. Não, acho que não. Não lembro. O monócito tem a ver sim com alergia, mas além disso, ele tem a ver com infecções mais crônicas ou virais, né? Só que aí tem uma coisa importante aqui. Quando a gente vai para o eritrograma, a gente vê que as hemácias dele, né, os eritrócitos, estão diminuídos. Então, além dele ter uma infecção aguda, provavelmente viral, ele também tem uma queda grande de eritrócitos, né? Parece que esse indivíduo está com uma anemia. E parece que é uma anemia o quê? Macrocítica, aumentada. Então parece que tem uma infecção ali presente. Existe um micro-organismo, que geralmente, quando a gente pensa nessa monocitose aumentada, né? Aí a gente vai pensar em vírus, geralmente, né? Vinculada.
Então, esse paciente parece que ele tem uma infecção aguda, de fato, mas parece que, além disso, ele tem uma perturbação da série vermelha. Então, ele tem essa diminuição dos eritrócitos. E se a gente for para a anamnese, uma coisa que eu iria perguntar e tentar investigar era se esse indivíduo tem alguma infecção relacionada ao sistema respiratório. Né? Se ele de fato ele respira bem, se está tudo bem com ele, porque essa anemia pode fazer com que essas hemácias, apesar da hemoglobina estar boa, ó, mas veja que é 3,5, então a hemoglobina está ali no limite, né? Mas essa célula está grande. Sinal da, apesar dela estar grande, ela não está carregando bem a hemoglobina. Esse paciente parece que não está respirando bem. Né? Então eu tenho aí uma infecção aguda, de origem viral, que tem um comprometimento de pigmentação e de alteração da hemácia. Então, tendo essas dicas todas, o que a gente pode pensar que esse paciente tem? Sem saber nada da anamnese do exame físico. Alguém colocou alguma coisa aqui no chat? Deixa eu ver. Não. Hein, gente? Se eu disser que ele tem Covid, eu ia falar isso. Tá errado? Obviamente que aí eu vou precisar de outro exame, né, para saber, enfim, do PCR, não sorologia e tal, para ter uma certeza. Mas parece que esse paciente está tendo uma infecção respiratória. Pode ser uma gripe, pode ser um resfriado, pode ser Covid. Geralmente as infecções respiratórias elas respondem dessa forma, né, principalmente as que têm origem viral. Né? Então vejam que mesmo sem a gente perguntar nada, a gente pelo menos pode inferir alguma alteração, né, pertinente. Então, entender categoricamente cada parte dessa do hemograma é importante. Né? Então, a gente, em linhas gerais, entender se está aumentado ou diminuído é super importante. Né? E recordar isso faz com que a gente comprove ou hipotetize algumas coisas que estão acontecendo com esse indivíduo. Né? Então, o hemograma é um exame constituído por 3 partes. Né? Então, o hemograma consiste na avaliação da parte sólida celular do sangue, então, tanto os glóbulos brancos e vermelhos, e as plaquetas. Então, ele é dividido nessas 3 partes. Então, a gente tem aqui todo a organização da produção dessas células do sangue, seja essas células lá vinculadas à medula óssea, que são células pluripotentes, né? E muitas vezes no sangue periférico e nos tecidos nós vamos ver o que é analisado por esse hemograma. Então, todas as células vinculadas ao sangue periférico e tecidos são vinculados, mas a gente tem que entender toda a produção, que é a hematopoese, dessas células sanguíneas. Lembrar que células mais jovens são vistas, geralmente, na medula óssea, que é um exame mais específico, né, que é feito, mas o sangue periférico, que é o caso do hemograma, a gente geralmente não vê essas células pluripotentes. Isso pode inferir outras doenças, no caso, se essas células aparecerem no sangue periférico e tecidos, né? Então, isso vale a gente lembrar. Então, ele é composto por essas 3 partes, o eritrograma, o leucograma e o plaquetograma. Então, por essas 3 partes. Lembrando que o eritrograma é o estudo dos glóbulos vermelhos, ou seja, das hemácias, também chamadas de eritrócitos, né, quando geralmente são mais jovens. Então, a gente tem várias partes, foi o que a gente viu aqui, ó. Então, não foge, via de regra, não foge esse cenário, esse perfil. Então, os eritrócitos, né, são os glóbulos vermelhos, que geralmente as suas alterações estão vinculadas a anemias, então são importantes sempre olhar. Então, elas vinculam a quantidade de hemácias ou eritrócitos que está no volume determinado do sangue. E dependendo
da forma como ele é analisado, porque atualmente os eritrogramas eles são analisados em máquinas, né, em kits que fazem essa performance. Então, por isso que atualmente vem um valor de referência, por conta que é realizado através daquela parte das máquinas, né? Então, geralmente, por isso que vem aqui os valores de referência, porque eles podem oscilar a depender da técnica, né, da performance tecnológica que eu estou utilizando. Então, o eritrograma descreve esse volume, então geralmente está vinculado a essa parte de anemias, né? E essa anemia ela pode ser caracterizada pela melhor investigação dessa hemácia, principalmente do pigmento, se vai estar presente, né, que é a hemoglobina. Então, a quantidade de hemoglobina num volume determinado do sangue, isso é muito importante, porque vai vincular o tipo de anemia que está associado a isso. Isso tem uma repercussão respiratória importante, né? E também de perfusão, de oxigenação do sangue periférico, consequentemente dos tecidos. Outro importante dado, mas que a gente geralmente utiliza mais, é quando está relacionado ao ato cirúrgico, né, que é o percentual de sangue que é ocupado pela hemácia. Então, toda essa parte sólida da hemácia é vinculado por esse importante elemento do eritrograma, que é o hematócrito. Então, esse dado, né, ele geralmente ele vai estar vinculado quando os pacientes têm hemorragia. Os pacientes que sofrem hemorragia, no trauma principalmente, ou que fazem cirurgia, geralmente o hematócrito cai, fica diminuído, né, que é esse percentual de sangue que é ocupado pelas hemácias. Então, muitas vezes, esse dado ele é importante nos traumas, quando os pacientes têm hemorragia, né, quando tem perdas de volemia bastante grande, então é um dado que é muito utilizado. Ou quando, então, a gente vai fazer cirurgia. Então, tem que estar no hematócrito dentro do perfil de normalidade, por conta que ele vai sanguinar, né, vai perder sangue, então a gente precisa ter esse volume dentro da normalidade. Outros dados que a gente pode encontrar, que é o volume glomerular médio, né, que é o volume, que é o corpuscular médio, que ele expressa o volume de cada eritrócito, então é o volume médio mesmo dele, que é vinculado geralmente por essa normatização aqui de volume mesmo. A gente consegue ver aqui, ó, esse hemograma que eu mostrei para a gente, ó, que tem essa notação de FL, que é uma notação utilizada de microscopia mesmo celular, para ver o volume da célula, né? E outros dados que vão, de fato, associar outros elementos já mensurados, por exemplo, é o volume glomerular médio, que vai ser a relação da hemoglobina com a hemácia, né? Isso vai ser importante para a gente determinar se aquela hemácia ela vai estar constituída de hemoglobina. Isso é muito importante também para as anemias. Outra alteração, né, que a gente pode encontrar, né, outro resultado, é a concentração de hemoglobina dentro de uma hemácia, que isso vai identificar a coloração dessa hemácia. Muitas vezes, esse dado importante ele vai ser a relação da hemoglobina com o hematócrito. Então eu vou saber se aquela coloração do sangue ela está normocrômica, se ela está muito avermelhado ou menos avermelhado. Então isso vai estar muito relacionado a quê? A certas anemias. Tanto que tem algumas anemias que a gente determina, né, que são hipocrômicas, hipercrômicas ou normocrômicas. Associado a isso, ao volume glomerular médio, se elas são macrocíticas ou microcíticas, né, através dessa notação importante que são os fentolitros, que é uma unidade de volume, microscópio utilizado.
Então, sabendo dessas relações, a gente consegue muitas vezes determinar o tipo de anemia que vai estar relacionado, ou outras doenças. Então, por exemplo, aqui, ó, por esse perfil mencionado, vinculado, a gente consegue determinar o tipo de anemia ou o tipo de doença sanguínea vinculada àquela alteração específica. Então, dependendo desses parâmetros, hemácia, volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média, a gente consegue determinar o tipo de anemia ali vinculado. Obviamente que geralmente esses exames eles são feitos uma hematoscopia, né? Um patologista tem que ver o esfregaço para ver se de fato esse dado está acurado, se de fato aquele exame que é vinculado através de uma tecnologia, por uma máquina, ele de fato procede. Então ele procura, através da hematoscopia, através lá do microscópio, se aquele esfregaço de fato possui uma hemácia diminuída, aumentada, ou se aquelas hemácias estão muito reunidas por um volume médio do sangue, que é outro dado que a gente vai ver que existe muitas vezes vinculado ao eritrograma, que é o RDW, ou também chamado de índice de anisocitose. O que quer dizer isso? Quer dizer que as hemácias elas estão variando bastante com relação ao seu tamanho. Eu vejo elas grandes e pequenas de forma bem desordenada. Isso geralmente acontece em pacientes, por exemplo, alcoólatras, pacientes que têm doença hepática, né, porque o fígado começa a sequestrar bastante hemácia e elas ficam assim desordenadas, grandes e pequenas num determinado específico de sangue. Então essa amplitude de distribuição das hemácias é medida através desse fenômeno RDW. Então a gente pode encontrar nos pacientes que são alcoólatras, tabagistas também, usuários de drogas, isso também acontece, pacientes também que têm doenças hepáticas e pacientes que têm parasitoses. Então, geralmente, esse RDW, essa variação de tamanho, de distribuição dos eritrócitos vai estar vinculado a esse dado importante. E muitas vezes também encontrado em certas alterações, né, em certos tipos de anemia, a saber, né, geralmente elevada na ferropriva, elevada também na macrocítica e por aí em diante. Então, sabendo o perfil de cada parâmetro desse, a gente consegue, muitas vezes pelo eritrograma, saber que aquele indivíduo de fato tem doenças relacionadas especificamente à perturbação do desenvolvimento das hemácias. E geralmente esse tipo de doença de alteração está vinculado às anemias. Obviamente que é um dado que a gente vai inferir, porque a gente não faz o tratamento para esse tipo de condição, né? Então, muitas vezes a gente, quando encontra essa alteração e inferir e encaminhar para o profissional médico, né, para o clínico, é importante, né? Então, fazer essa análise sumária é importante, por mais que a gente não trate esse tipo de condição. Já o leucograma vai ser a parte do hemograma que avalia os leucócitos. Então, a contagem diferencial, geralmente por percentual absoluto, em milímetros de mercúrio. Então, em milímetros cúbicos, desculpa, milímetros cúbicos. Então, a gente vai encontrar aqui essa linhagem de células brancas, né, dos leucócitos. Então, entender a função de cada um também é importante. Então, a gente tem o basófilo, o eosinófilo e a série de neutrófilos. Geralmente, os exames, vou botar aqui um pouquinho, ele vincula praticamente a série de neutrófilos totais. Mas muitas vezes vale a gente investigar, então os exames mais apurados de eritrograma, ele já vem, de leucograma, desculpa, ele já vem a segmentação desses neutrófilos.
Muitas vezes porque existem aqui os mielócitos e os metamielócitos, que geralmente são células que não estão, geralmente estão zeradas no sangue periférico. Então a gente não encontra. Geralmente a gente vai encontrar os bastões e os segmentados que estão mais relacionados ao sangue periférico. Né? Quando a gente encontra essa linhagem de células mais jovens, a gente pode lembrar das leucemias principalmente, né? E dos linfomas que estão relacionados a alterações específicas dessas células de linhagem mais jovem, que a gente não encontra no sangue periférico. Logo em seguida, a gente tem os linfócitos e os monócitos, e para terminar esse leucograma, a contagem de plaquetas, que tem essa variação de 150 mil para 350 mil como normalidade. Então, por exemplo, quando a gente tem alteração específica de agranulocitose para os neutrófilos, né, porque quando a gente faz o estudo dos neutrófilos, a gente sabe que eles são agranulócitos. Né? Então, com isso, a gente pode determinar que essas neutropenias elas são divididas em produção diminuída ou ineficaz dos neutrófilos, onde a gente tem aqui uma série de doenças que estão alteradas por conta dessa produção diminuída. Então a gente tem aqui a anemia plástica, as leucemias, os linfomas, exposição prolongada a antibióticos, a AINES, analgésicos, quimioterápicos e radiações, e também nas anemias megaloblásticas. Já a remoção acelerada desses neutrófilos no sangue estão vinculadas ao aumento pela utilização periférica, geralmente associadas às infecções agudas, e o sequestro esplênico, né? Muitas vezes na esplenomegalia, na alteração específica lá do baço. Já as granulocitoses, a gente vincula as neutrofílicas e eosinofílicas, que estão associadas praticamente às inflamações agudas piogênicas. Então, por exemplo, infecções odontogênicas, os abscessos, por exemplo, vão ter essas neutrofilias, geralmente, né? Necrose tecidual, queimaduras, infarto agudo do miocárdio, afecções alérgicas e parasitárias vão estar vinculados basicamente aos eosinófilos, anemias hemolíticas, doenças autoimunes de um modo geral, né, como o pênfigo, o eczema e as dermatites herpetiformes, vão ter alterações específicas dos eosinófilos. Já os monócitos, a gente vai encontrar um aumento, geralmente vinculado a doenças crônicas. Aí nela a gente vai ter essas doenças crônicas: tuberculose, endocardite, malária, lúpus, artrite e colite ulcerativa. E também doenças vinculadas a vírus, como eu já falei, gripe, HIV, Covid. Doenças virais, de um modo geral, também vão estar relacionadas ao aumento das monocitoses, ao aumento dos monócitos, que é a monocitose. Já a linfocitose, a gente tem também infecções virais agudas, como gripes, hepatites B e sarampo, rubéola, mononucleose infecciosa, citomegalovírus e HIV, né, que é um tipo de linfócito que já está vinculado a uma segunda linhagem de defesa. Geralmente vem os neutrófilos e depois esses linfócitos vêm para tentar combater, né? Por isso que está vinculado mais a algumas infecções agudas, né, virais principalmente, né? Já as neoplasias dos leucócitos, aí a gente vai lembrar que essas neoplasias são malignas, geralmente, né, na maioria das vezes, né, em 100% delas, onde a gente tem os dois grandes grupos de neoplasias malignas dos leucócitos, que são as leucemias, que podem ser linfocíticas ou linfoblásticas, aguda ou crônica, e as leucemias mielocíticas e mieloblásticas, que também podem ser aguda e crônica. Seguido dos linfomas, que tem como características clínicas dessas neoplasias, principalmente, sinais e sintomas que a gente pode observar no exame odontológico, como hemorragias gengivais e também digestivas e leucemias mieloblásticas monocíticas, além de principais alterações como palidez, trombocitopenias, petequias, equimoses, epistaxes e linfadenopatia generalizada, né? Por conta dessa importante alteração dos leucócitos de um modo geral.
Antigamente se tinha um conceito vinculado a essa linhagem de células brancas, né, os leucócitos, que era o desvio à esquerda, geralmente elevadas por conta da linhagem granulocítica ainda imatura. E esse desvio à esquerda, por conta de um aumento exacerbado de células bem imaturas, que ainda não estão no sangue periférico, né, que elas se desenvolvem na medula óssea, até ter neutrófilos principalmente viáveis para o sangue periférico, muitas vezes quando eles apareciam no hemograma, na parte do leucograma, a gente chamava de aumento do número dessas células, ou também chamado de desvio à esquerda. Atualmente, alguns autores consideram, por exemplo, os bastões e os segmentados como células mais maduras, e elas podem também estar aumentadas. Então, com isso, surgiu o conceito de desvio à direita, né, por essas células estarem a meio caminho, né, desse crescimento, porque eu posso encontrá-los tanto na medula óssea, como também no sangue periférico. Então, esse conceito ficou mais destinado, né, como teoria dos livros, porque na prática clínica, por não ter, de fato, a consagração, né, dessa alteração específica à esquerda, praticamente vinculado às leucemias, né, principalmente, e termos também o desvio à direita, porque os bastões e os segmentados podem também estar aumentados, aí esse termo ficou clinicamente em desuso, né, por ele não estar vinculado apenas a esse desvio de células propriamente da medula óssea, né, e a gente ter também células também no sangue periférico que a gente constitui como normal. E eles podem estar aumentados e a gente consagra assim como desvio à direita. Então esse termo caiu em desuso, né? Porque antigamente quando a gente via esses 5 segmentos de célula no hemograma, né, sem pedir um exame específico de medula óssea, aí a gente de fato falava, determinava esse aumento celular como desvio à esquerda. Então praticamente esse termo não se usa mais, né? Por a gente entender e saber que outras linhagens, como os bastonetes e os segmentados, são tipos de neutrófilos que a gente também encontra no sangue periférico, no percentual determinado como normalidade. Então ficou apenas conceitual, né? Simplesmente conceitual em determinar que dos segmentados até os promielócitos aumentados, a linhagem de células brancas tinha desvio para a esquerda. Né? Então, ficou mais conceitual. Mas, clinicamente, a gente não tem uma padronização para esse tipo de alteração. Dúvidas, perguntas? Tudo certo, gente? Professor, tem uma dúvida. Se um paciente meu precisar fazer uma cirurgia, não sei, uma biópsia, uma extração, e está tomando anticoagulante, eu tenho que observar qual aspecto do hemograma? Para eu determinar e indicar quando os pacientes são anticoagulados, né, fazem uso dessa medicação, aí geralmente a gente usa o hemograma para saber o hematócrito lá, se está tudo bem. Mas outro exame que vai determinar a parte de coagulação é o que a gente vai falar agora, que é o coagulograma. Então a gente utiliza o coagulograma quando vai fazer cirurgia, principalmente qualquer intervenção, uma pulpectomia, por exemplo, é importante a gente ter o dado do coagulograma, porque ele de fato que vai estar mais envolvido com relação à cascata de coagulação do sangue. Né? Então o hemograma de fato ele não vai estar tão acurado para esse dado relacionado à prescrição do exame relacionado a paciente que faz uso de anticoagulantes, de um modo geral. Né? O que eu vou olhar ali é se o hematócrito dele está tudo bem, se não tem nenhuma anemia, né? Porque geralmente esses pacientes
tem, né, doença cardiovascular e eu quero entender se ele tem, né, se ele está com alguma infecção aguda, se ele tem de fato hemácia pigmentada, tudo isso, não tem anemia. Então é bom sempre a gente olhar. Mas o que de fato vai me dar mais segurança para fazer aquela cirurgia e fazer a intervenção, indicá-la, de fato, é o coagulograma. Então, por isso que em cirurgia, quando tem cirurgia, é o exame padrão ouro, né? Principalmente desses pacientes com doença cardiovascular, que faz uso dos anticoagulantes, muitas vezes para profilaxia, para não ter trombose, né? Para não ter AVE. Então, geralmente eles fazem uso desses medicamentos, né, que você perguntou, e o exame padrão ouro para a gente saber se deve intervir cirurgicamente é o coagulograma, que é esse exame aqui, que é um conjunto de provas para analisar e detectar alterações no tempo de coagulação do sangue. Então ele é composto por uma série de elementos, o TS, o TC, o TAP e o PTT. Então são esses dados aqui que vai importar para a gente de fato indicar ou contraindicar aquele procedimento cirúrgico, né, eletivo geralmente. Outro dado que vem associado ao coagulograma é a contagem de plaquetas, que a gente já vê também no hemograma. Então a gente já consegue ver. Então entender que o indivíduo tem plaqueta é uma coisa também legal que a gente já vê no hemograma. Então pode dar um indicativo. Porque se ele tiver qualquer trombocitopenia, a gente já tem que pensar em medidas locais de coagulação, que a gente vai. Esse manejo a gente vai ver mais para frente, mas é uma coisa que a gente pode já ter uma inferência quando vê esse exame. Então a gente vai ver o número de plaquetas e mediante a isso a gente vai ver essa composição do hemograma, que é o tempo de sangramento, o tempo de coagulação, o TAP, que é o tempo de ativação de protrombina, e o tempo de ativação parcial de tromboplastina, que é o KPTT ou TAP, né, também chamado, ou TTPA, ou KPTT. São o que a gente utiliza de fato. Então, o que cada um desses revela? Então, o tempo de sangramento, por exemplo, ele vai analisar a hemostasia primária. Né? Então, geralmente vai estar envolvido com plaquetas e fator de von Willebrand, que é um fator específico que combina com a doença de von Willebrand, quando muitas vezes o paciente não tem esse fator. Entra nas doenças hematológicas. Então, o tempo de sangramento, né, que é importante, principalmente para aquelas doenças que têm alteração de hemostasia primária, que muitas vezes os pacientes vão ter trombocitopenia, vai ter plaquetas alteradas, então isso vai ter o tempo de sangramento alterado. O outro tipo de análise que a gente usa e examina, né, que verifica, é o tempo de coagulação, que é o TC, que trabalha com sangue total, portanto ele é muitas vezes sensível, e será aumentada em deficiências graves de via intrínseca ou comum, que são essas vias aqui da cascata de coagulação, porque a gente sabe que elas trabalham com fatores de coagulação específico, onde a gente vai ter a via intrínseca associada e a via extrínseca, que muitas vezes essas vias elas vão estar ativadas por conta da mediação da vitamina K. Né? Então, por isso que, dependendo da alteração do fator de coagulação que aquele paciente hematológico, né, que aquele paciente que tem alteração de coagulação tem, a gente precisa entender isso. Então, por exemplo, os pacientes com uma rotina normal, eles vão ter um tempo de coagulação normal. E isso vai fazer com que, por exemplo, nas extrações, aquele indivíduo forme o coágulo quando a gente faz uma boa sutura. Quando o paciente tem alteração dessa via intrínseca de fatores de coagulação, principalmente o 12, o 2, o 12, o 9, o 11, são fatores relacionados principalmente a proteínas específicas, como por exemplo a calicreína, o fosfolipídio ou propriamente o cálcio, né, que está vinculado a esse tipo de alteração e vinculado a esses fatores, aí a gente não tem a retração do coágulo. E isso o paciente fica, de fato, sangrando durante muito tempo. Então, por isso que é importante a gente fazer
a sutura para que aquele tenha retração do coágulo lá no alvéolo. Então, a gente utiliza esse tempo de coagulação, se está normal, a gente não vai ter problema de fazer retração de coágulo, isso vai ser importante, né? Para que o paciente não venha a ter sangramentos no pós-operatório. Outro fator que a gente usa, aí de fato a gente vai ter uma avaliação mais robusta, que é o tempo de ativação da protrombina, o TAP, que ele testa fatores de coagulação participantes da via extrínseca, né? Então, quando a gente tem a via extrínseca aqui, muitas vezes já tem a vinculação da formação de fibrina, que tem muito a ver com a parte da cicatrização desse indivíduo, né? E, consequentemente, se ele vai formar fibrina ali, ele vai retrair melhor aquele coágulo e vai ser um fator que vai melhorar a hemostasia. Então, esse TAP vai estar vinculado a tipos de fatores que estão associados à vitamina K. Então, os fatores 2, o 8, o 9, o 10, né? Porque vai estar no final dessa via de coagulação, da cascata de coagulação, que vai estar relacionada principalmente com a formação da fibrina, para de fato promover a cicatrização daquela área, né? Porque muitas vezes, quando os pacientes não têm a sutura ali vinculada, não tem aquela retração, a gente vai precisar muito da ativação do TAP, da protrombina, para justamente formar fibrina naquela área e ele não ter problema de sangramento durante o pós-operatório. Mas geralmente essa formação de fibrina ela vai acontecer normalmente. Todas as feridas elas passam por esse processo e culmina, né, com a coagulação de fato, formando aquela capa de fibrina para justamente formar tecido de granulação e aí cicatrizar melhor aquela área. Então, quando forma fibrina, para de sangrar. É o que acontece muito, sabe, com as escoriações. Porque as escoriações, geralmente com algumas horas, aquele ferimento ele não fica sangrante, porque forma fibrina. Não sei se vocês já perceberam. A ferida ela fica um pouco suada, né, que a gente chama. Fica com umas gotículas que parece ser suor, mas na verdade não é, é fibrina que fica ali. Então por isso que elas não sangram, porque já ativa essa via extrínseca e já forma fibrina mais rapidamente. Já o tempo de ativação parcial de tromboplastina testa as partículas de via intrínsecas, como o fator 8 e o fator de von Willebrand, o 9, também o 11, o 12, que estão mais vinculados a essa via aqui dependente dessas proteínas aqui vinculadas ao cálcio, à calicreína, o fosfolipídio, né, que é uma via de ativação mais inicial, mais precoce, né, da cascata de coagulação. Muitas vezes, quando ela não acontece, o restante não é viabilizado. Então, muitas vezes precisa desses fatores para de fato ativar a via extrínseca e formar o trombo, né, e a fibrina e por aí ter a cicatrização. Então, esse é outro fator que a gente utiliza. Obviamente que na rotina de odontologia, o que a gente deve se ater, basicamente, quando o paciente não tem alteração de coagulação, vai ser esses dois critérios aqui, ó, que são mais simples, que é o tempo de sangramento e o tempo de coagulação, né, que tem mais a ver com a via intrínseca comum, porque depois vai ativar as outras, e as plaquetas. E outra coisa que eu não mencionei, mas que deve se haver, principalmente quando a gente está trabalhando com paciente anticoagulado, é o Índice de Normalização Internacional, o INR. Esse é o padrão ouro, referencial para comparar a capacidade de coagulação do paciente com o grupo controle. Então, ele que vai ser o racional que vai me dizer se aquele paciente, a depender do ponto de corte, pode ou não ser submetido à intervenção cirúrgica. Então, isso cabe para os pacientes que têm coagulopatias, isso cabe também para os pacientes que fazem uso, seja de anticoagulantes potentes ou não potentes, como por exemplo o AS. Então a gente vai ver geralmente que esses indivíduos
eles têm um índice de normalização internacional que geralmente fica entre 1,5 e 2. Aí vocês podem me perguntar qual seria o ponto de corte que a gente pode fazer intervenção nesses pacientes anticoagulados ou que têm coagulopatias. Então, o ponto de corte é que a gente deve, de fato, ter uma racionalização para, de fato, indicar ou não aquele procedimento cirúrgico, é o INR igual a 3,5. Então, até 3,5 a gente pode fazer intervenção. Mas, obviamente, a gente tem que ter todas as medidas de hemostasia local. Né? Usar anestésico com vasoconstrictor, fios de sutura, espumas, para mediar essa cascata de coagulação, né? As espumas de fibrina principalmente. Né? Então, o ponto de corte que a gente utiliza para INR é o 3,5. Por isso que, atualmente, os pacientes anticoagulados, a gente tendo esse exame em mãos, a gente pode fazer a intervenção sem solicitar do médico a interrupção do medicamento. Porque para esses pacientes é muito ruim eles interromperem a medicação. Né? Então, por exemplo, a S atualmente a gente não suspende mais, porque a gente analisa o INR. Né? A depender varfarina, clopidogrel ou associação desses, a gente precisa de fato entender o INR. Se esse INR está próximo de 3,5 ou ultrapassa, aí cabe a gente consultar o médico para ver a suspensão da medicação, mas por um período muito curto, porque esses pacientes, eles de fato têm um risco maior a desenvolver muita trombose, né, muito acidente vascular, principalmente, né, ou então infarto agudo do miocárdio. Então, a gente, por exemplo, atualmente, suspender sem ter o AS ou mandar uma carta para o médico para tentar suspender isso sem ter o conhecimento desse índice de normalização, né, é um grande engano. Então, a gente geralmente faz hoje em dia as intervenções nos pacientes fazendo usos dos anticoagulantes, principalmente, sem pedir o parecer do médico, porque a gente tem, por exemplo, o INR. Então, isso acontece muito nas emergências, no hospital, principalmente. É um exame que a gente pode fazer na hora. E a gente tem esse exame em alguns minutos, porque existe uma máquina que só faz INR. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com pacientes com coagulopatas, na rotina diária, porque são pacientes que sangram com muita facilidade. Tem gengivorragia por nada, porque eles têm um INR muito alto, que ultrapassa 3,5. Então, eles sempre estão fazendo esse exame, né, para a gente ver, fazer medidas de coagulação local, uso de crioterapia, né, geralmente gelo no local, uso de manda chupar picolé, sorvete, porque ajuda bastante, né, esse tipo de doente, de paciente. Então, hoje em dia, a Regina que perguntou isso, o padrão ouro que eu te digo, Regina, para a gente utilizar de forma racional a suspensão ou não, ou indicar parecer médico para isso, é ter o entendimento do INR. Se esse INR está normal, aquele paciente faz uso do AS, ou do clopidogrel, ou de associações, aí a gente tem que ver esse INR. Se ele está oscilante ou ultrapassa 3,5, aí sim, cabe a gente mandar um parecer médico para avaliar isso melhor. Então, é o padrão ouro, é o ponto de corte que a gente utiliza atualmente para se fazer intervenções desses pacientes que fazem uso dessas medicações, né? Dúvidas, perguntas? Te respondi, Regina? Sim, sim, perfeito. Eu lembrei disso eu teve um paciente na estômato, 3, eu acho. Teve uns 3 ou 4, assim, e eu não estava lembrando qual era o exame Uhum. que a gente pedia lá. Agora foi. A gente faz isso como protocolo, né? Porque na faculdade vocês têm que aprender, até porque é bom vocês solicitarem e ter em mãos e interpretar. Né? Mas quando os pacientes são rígidos,
e a gente analisa aquela radiografia, muitas vezes a gente já indica a extração, faz e não tem problema, né? Mas quando o paciente tem doença cardiovascular, tem algum problema, relata, né, que tem alteração de coagulação, que sangra com facilidade, por isso que a anamnese é importante, aí vale até para a gente se respaldar de qualquer emergência, principalmente quando a gente não sabe resolver. Então pode parecer assim, é demais ficar pedindo esses exames, que bobeira, que besteira, mas não. Pode acontecer, o paciente pode ter uma discrasia sanguínea e não sabe, e ter aquela alteração ali. Né? E muitas vezes a gente julga que aquela cirurgia vai ser fácil, vai ser tranquila, e às vezes não é, complica. Então, quando eu tenho tudo isso muito bem resguardado, me dá suporte para que eu possa operar bem, e se tiver a complicação, eu consiga resolver. Então, por isso que é importante esses dois exames, né? Que eu estou vinculando aqui com vocês. Então, entender o hemograma para fins cirúrgicos e para saber os aspectos globais da doença do paciente é importante. E quando ele tem indicação cirúrgica, né, que é um paciente que faz ou não uso dos anticoagulantes, a gente também deve se cercar com a prescrição, né, ter o exame em mão do coagulograma. Por isso que é importante. E são esse perfil, esse padrão que a gente tem sempre que olhar. O tempo de sangramento, o tempo de coagulação e o INR. São os três principais parâmetros que a gente olha que dá uma seguridade para a gente fazer as intervenções nesses pacientes. Né? Então, por isso que a gente sempre está pedindo, solicitando. Mas quando é um paciente rígido, acho que é o caso da Regina e da Aline, né? Que a gente não vai pedir, porque são raízes residuais que estão na gengiva, inseridas na gengiva. A gente monitorou isso através da radiografia e a paciente não tem nenhuma comorbidade. O paciente rígido não tem alteração nenhuma. Então, quando é assim, a gente já abre mão. Mas quando não, a gente indica com frequência. Tudo bem, gente? Então eu vou ficar por aqui. Tem mais coisa para falar. Tanto que eu dividi a aula em 2 partes, que é bastante coisa. Já são 9h12.